Agora, como transformar essa NR1, né, tão falada aí, em uma cultura real? Esse é o grande desafio que eu vejo, né? Porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de processos muito subjetivos e muito enraizados na estrutura organizacional, né? Então, não é só cumprir uma tabela, né? A NR1 ela vai trazer uma obrigação, mas a cultura ela não nasce da obrigação. Ela vai nascer de uma repetição constante. Na verdade, de uma repetição coerente com aquilo que precisa se fazer, né? Então, muitas escolas elas podem cair numa armadilha, na minha visão, de criar documentos, fazer checklists, de criar questionários, mas achando que fazendo isso está cuidando das pessoas, né? E a virada ela vai acontecer, Marcia, na minha visão, tentar resumir aqui, eu falo demais, gente. Não, só um lembretinho. Quem quiser alguma pergunta para os nossos convidados, pode colocar no chat, tá, gente? Que a gente repassa para eles. Eu vejo que a virada ela pode acontecer aí, nessa gestão, acontecendo três coisas processuais no dia a dia da escola, né? Uma delas é ter uma escuta real, uma escuta estruturada, não uma escuta ocasional, né? Não é aquele discurso de minhas portas estão abertas, mas é ter um espaço real, ouvir com método. Precisa preparar a liderança para ouvir com métodos, né? Então, essa escuta estruturada é um ponto muito importante. O segundo é essa leitura dos riscos psicossociais, né? Mas não como RH, como gestão, né? Então, a sobrecarga, os conflitos, a insegurança, isso não é um problema individual, na minha visão, né? É um problema de organização de todo esse trabalho. E o terceiro ponto que eu vejo é a coerência, talvez o mais importante, é a coerência da liderança. Então, não adianta a gente falar de cuidados, premiar apenas desempenho, né? E isso a qualquer custo. Você acaba entrando num processo de ansiedade muito grande, você acaba entrando num processo de competição. A minha escola é onde passa mais no vestibular, como a doutora falou muito bem agora aqui, né? Então, o papel da liderança escolar ela pode ser um ponto de virada, mas ela pode ser um bloqueio, né? Então, por que isso? Porque a liderança ela vai definir muitas coisas. Ela vai definir o tom emocional da escola. Ela vai definir o que é aceitável lá naquela cultura ou não. Ela vai definir como as pessoas são tratadas quando existe a pressão. E se o líder invalidar essas emoções de alguma forma, se ele tornar a sobrecarga uma coisa normal, se ele evitar ter conversas difíceis, tendo uma gestão de conflito ali, ele pode manter um adoecimento e sem perceber, né? Então, agora por outro lado, né? Se ele sabe escutar isso sem julgamento, se ele reconhece limites, se ele organiza aquele trabalho, aqueles processos com mais equilíbrio, então aí nesse ponto ele pode começar a transformar esse ambiente. Então, o grande desafio que eu vejo, ele não é simplesmente legal, ele não é simplesmente uma questão de um olhar superficial, mas sim um olhar de processos e da própria cultura que está por trás dos processos.